Olá, educando, tudo certo com você? Espero que sim. Então, a gente vai ver hoje Matemática Financeira 2, Estatística e, sobre ela, os conceitos básicos para poder trabalhar com ela, certo? Então, vamos lá, vamos tentar conhecer, vamos verificar como que ela é em si, certo? Então, vamos lá. Introdução sobre estatística. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o desenvolvimento da tecnologia, porque a estatística, ela ajuda a esse desenvolvimento, só para informar vocês. Ela traz para nós muita informação, e além de informação, a gente vê essas informações aonde? Nos jornais e revistas. E através disso, a estatística ajuda a gente interpretar as informações que vêm através de jornais e revistas. Só que não só jornais e revistas, mas também a questão na internet, que tem bastante. Agora, bem na época eleitorais, também usa muita estatística em cima disso. Então, a estatística tem um papel importante na parte, como ali no início que eu falei, no desenvolvimento da tecnologia. E também no desenvolvimento do ser humano em geral, do governo e outras coisas mais, certo? Então, assim, e para o ser humano entender um pouquinho melhor a estatística, nada mais é melhor do que colocar em tabela e gráfico, porque o ser humano adora desenho. Se botar o número, né, a estatística era um valor cru, que é a porcentagem, número, sem desenho, sem nada, o pessoal não dá muito bola. Agora, se você colocar em tabela e gráfico, nós começamos a entender um pouquinho melhor e dar um brilho maior nos olhos para poder entender o que está ali, certo? Então, alguns exemplos de tabela para a gente ver. Então, esse aqui é uma tabela que a gente colocou, que foi feita uma estatística, que fala o seguinte, né? Principais emissores de turistas para o Brasil 2008, né? Agora, 2008, certo? Quem fez essa ideia, né? Da onde que surgiu essa ideia? Do Ministério do Turismo. Dados de fonte disponíveis no site do governo, certo? Então, só para ter uma ideia, que não foi uma coisa relance, agora estou falando para vocês, uma coisa séria que foi feita estatística, certo? Então, ele fala que na Argentina é o que mais vem turista para cá. Então, tá aí, certo? Vamos lá. Exemplo 2 é um gráfico também. Então, tem que perceber o seguinte, na hora de formar um gráfico, isso é um gráfico simples, prático. Não pode ser muita informação. Se tiver muita informação, o pessoal não entende, então tem que ser simples, certo? Então, outro gráfico aqui também, para vocês verem como é que funciona, certo? Daí vem aquela questão assim, como é que eu chego a fazer uma estatística? Então, existem passos para chegar no ponto final da estatística. Então, tem que ter uma definição de problemas, tem que ter um planejamento, tem que ter uma coleta de dados, tem que ter apuração de dados, apresentação de dados e análise e interpretação de dados. Então, todos esses processos fazem parte para você chegar no final da estatística. Então, olha só, na parte de definição de problemas. Então, o que é isso? Tem que determinar como a recolha de dados pode solucionar um problema. Ou seja, existe um problema que é desenvolvido através desse problema, tu tem que determinar como você vai recolher esses dados, qual é a parte que tu vai tentar trabalhar, certo? Por exemplo, eu quero abrir um bar num bairro de Joinville. Então eu tenho que identificar naquele lugar qual tipo de mercadoria que eu vou vender, o que eu vou oferecer para eles. Então eu tenho que verificar se compensa ou não abrir o bar naquele local, certo? Então seria essa a ideia. E daí aparece uma outra etapa, que é o planejamento. Então elaborar como fazer o levantamento dos dados. Como é que eu vou fazer para levantar esses dados? Através de que esquema? Eu vou fazer uma pesquisa fora, vou mandar pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, vou mandar e-mail, vou perguntar boca a boca com a prancheta ou tablet. Como é que eu vou fazer o processo?
Daí, a partir daí, eu vou fazer o que? A coleta de dados. Ou seja, eu vou reunir os dados após o planejamento, que eu fiz o planejamento antes, né, do trabalho pretendido, bem como definição da periodicidade da coleta, contínua, periódica, ocasional ou indireta. Então eu tenho que verificar se eu vou fazer sempre uma pesquisa, toda hora fazer uma pesquisa, né, que é coisa contínua, periódica, ocasional, que é uma vez ou outra, ou indiretamente, certo? E também tem a parte da apuração dos dados. Então eu vou apurar, eu vou organizar e fazer a contagem, organizar ele e contagem dos dados, certo? Então eu tenho que verificar o que vale a pena usar e o que não vale a pena usar. Mas isso é só no final que a gente vai verificar isso. Por enquanto estou apurando os dados, fazendo a organização das informações e depois a contagem de tudo, certo? Então temos que pensar o processo. E depois também tem que apresentar esses dados, né? De que forma que eu vou apresentar esses dados? Então eu tenho uma ideia que montagem de suportes que ele demonstre o resultado da coleta de dados, gráfico e tabela. Então como é que eu vou mostrar esses dados para o público que possa entender e compreender? Então temos que pensar o processo, certo? E depois, por último, análise e interpretação de dados. Eu vou fazer um exame detalhado e interpretação dos dados. Eu tenho que verificar o que vale a pena usar nele e para que eu vou usar nele, tá? Certo? Então vamos ver o que vai acontecer mais um pouco. Então assim, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então ele é um instituto, como já fala, o próprio nome é brasileiro, né? Ele é um dos únicos, não sei se é o único, é um dos, né, que é responsável pela estatística do Brasil. Eu não tenho certeza. O que seria isso? É um meio do Brasil evoluir através desse IBGE, né? Então é feito uma pesquisa de campo, ou seja, eles vão em nossas casas, vão perguntar uma série de situações para a gente temos que responder sinceros. Se as pessoas moram, tem geladeira, não tem, tem computador, tem energia elétrica. São perguntas às vezes bobas, mas para eles é importante. É sua casa ou mora de aluguel e assim por diante, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, muitos projetos que o governo faz se baseiam em cima dessa estatística ou através do nosso famoso censo. O censo, né? O censo em todo o Brasil é feito esse censo demográfico, tá? Um dos projetos que hoje é muito famoso, que saiu através do censo, há muitos anos atrás, foi a ideia da Minha Casa Minha Vida, que surgiu através do censo, que viram que tem muita gente morando de aluguel e fizeram esse processo, né, para poder ter sua própria casa, certo? Então, só para vocês uma ideia do que se trata isso, então, tá bom? Então, vamos lá. Então, a estatística é a área na matemática que trabalha com a coleta das informações. Olha só que legal, né? A organização e análise dos dados. Com a análise dos dados, tomar decisões e fazer previsões e planejamento com mais segurança. Não somente fatos, mas também tendências. Então, a estatística tem essas ideias principais, né? Então, tem a coleta, organiza e analisa os dados, certo? E também essas análises servem para tomar nossas decisões e também, às vezes, adquirir ou ter uma tendência para o futuro, tá bom? Vamos lá. E temos alguns termos importantes da estatística. Uma delas é a população e outra é a amostra. Exemplo clássico, vamos falar o seguinte, então, população. Nós temos hoje, então, Joinville tem uma população de mais de 600 mil pessoas. Essa é a população. Amostra. Então, vou pegar uma amostra de Joinville, vou pegar, então, um bairro de Joinville. Eu vou fazer uma amostragem em cima de um bairro de Joinville, certo? Então, é uma parte da população, isso é a amostra, tá? Então, população é o valor inteiro, é a parte inteira, certo? E a amostra é um pedaço dela, certo?
Tranquilo, pessoal? Então seria isso. Valeu, até a próxima aula. Tchau!